Olá, estudante. Esse é o nosso encontro de atividades práticas do módulo 4. Eu estou aqui com o roteiro experimental da atividade proposta. Nesse caso, nós vamos trabalhar com a lei de Hooke, aquela lei que estabelece a relação entre a deformação de uma mola e a força aplicada sobre ela. Então, o nosso objetivo aqui vai ser determinar a constante elástica de uma mola, né, na simulação do PET colorado, e depois da determinação da constante elástica, nós vamos determinar qual é a massa dos objetos, de dois objetos, né, que aparecem na simulação também. Então, a simulação que nós vamos utilizar é essa, o link dela está no nosso encontro 5 e encontro 6 do módulo 4, e diferente do que nós estávamos fazendo nos outros encontros, ao invés de usar a simulação de introdução, nesse caso nós vamos usar a simulação do laboratório, tá? É o último ícone ao lado direito na página de apresentação da simulação. Bom, a configuração geral da simulação é essa, né? A página que aparece aí. Aqui nós podemos minimizar a página de energias, porque não é interesse para esse experimento, tá bom? E aí existem aqui alguns procedimentos que estão descritos lá no laboratório, eu vou mostrar aqui para vocês. E a gente vai fazendo passo a passo para ilustrar como é que é feito o experimento dessa forma. Então, o primeiro ponto é você abrir, né, a simulação através do link que está disponibilizado no roteiro também. E aqui existem alguns ajustes para a gente fazer antes de iniciar a simulação. Então, a primeira coisa é marcar, né, a caixa com deslocamento e comprimento natural, a massa de equilíbrio e o ajuste, né, de amortecimento. A gente vai selecionar ele na posição grande. Então, a ideia é que a gente vai marcar essa primeira caixinha que aparece no quadro à direita. Aí ele vai marcar qual é a posição inicial da mola. A segunda, né, seria a massa de equilíbrio. Quando a gente colocar um objeto, ele vai mostrar onde é que o objeto ficaria em equilíbrio. Eu vou dar a opção, né, se vocês preferirem, selecionar a linha móvel também, para facilitar aí o ajuste da medida que a gente vai fazer. Então, depois que a gente seleciona, né, as três caixinhas, nós vamos ajustar aqui o amortecimento da mola, tá, para grande, porque aí quando a gente coloca o objeto pendurado nela, ela entra em equilíbrio rapidamente. Então, a medida que nós vamos fazer é do tamanho desse vetor verde que está posicionado aí, ó. Então, o vetor verde vai mostrar para a gente qual é o deslocamento, né, do objeto, qual seria a deformação da mola, e o nosso objetivo vai ser medir, né, esse deslocamento. Então, observa que o objeto para aqui embaixo, né, nessa linha de equilíbrio do objeto, mas nós vamos medir a deformação da mola. Então, voltando lá para o roteiro, né, depois que a gente faz essas seleções, a gente vai posicionar o objeto de massa 100 gramas, aí esperar a sua estabilização. Então, esse processo eu já fiz, né? Já coloquei lá o objeto pendurado na mola, e agora a gente vai fazer a medida da deformação com a utilização da régua. Então, a régua aparece aqui no canto inferior do lado direito, né? Dentro dos equipamentos, e aí é só a gente fazer uma medida aí entre a distância da linha azul e da linha vermelha, ou se você preferir diretamente do vetor verde, tá bom? Então, a ideia é pegar aí qual seria o comprimento dessa deformação, né? Quanto houve de aumento no tamanho da mola. Depois desse processo, né? Próximo, a gente vai repetir o procedimento para 4 valores diferentes de massa. Então, na nossa simulação, é possível a gente fazer o ajuste da massa aqui no canto superior, na parte central da tela. Então, eu posso aumentar ou diminuir, né, o tamanho da massa do objeto, né, mudar a massa do objeto. Observa que o vetor verde, que representa a deformação, ele também vai alterando. Então, no total, você vai fazer 5 medidas, né? De tal forma que aí a gente vai poder determinar qual será, então, o valor, né, médio dessa constante elástica. Então, a gente vai determinar qual é a constante elástica da mola para cada uma dessas medidas, né? E aí a gente vai utilizar o seguinte parâmetro, né? Nós vamos calcular uma média entre esses 5 valores que a gente vai obter e vai calcular o desvio padrão. Então, a gente vai utilizar como constante elástica o valor médio, né, dessa propriedade, da constante elástica,
e o erro vai ser o desvio padrão que a gente vai obter a partir dessas 5 medidas, tá bom? Então, calcule o valor médio da constante elástica da mola, determine o desvio padrão, utilize o desvio padrão como erro experimental para a constante elástica. Então, esse seria o tópico 7. Aqui a contagem ficou fora de sequência, ficou 2 vezes o 7, né? Então, o próximo aqui é 8, o próximo 9, o próximo 10. Vou corrigir aí no arquivo para vocês. Após determinar a constante elástica da mola, troque o objeto laranja pelo objeto azul e vermelho e determine qual é a massa de cada um deles. Então, aí agora, a ideia é, depois que a gente fez essa primeira parte do experimento, você retira, né, o objeto laranja e posiciona lá, por exemplo, o objeto azul. E aí, agora que você conhece a constante elástica da mola, porque ela foi determinada, você mede aqui a deformação e calcula qual é a massa desse objeto, né? Lembrando que a gente vai obter essa relação através da lei de Hooke, né? Então, força igual a constante elástica vezes a deformação. A força que vai atuar nesse caso aí é a força-peso. Então, força-peso é massa vezes a gravidade. A gravidade, né, vai estar multiplicando, ela pode passar para o outro lado dividindo, então ficaria a constante elástica vezes a deformação dividido pela aceleração gravitacional, igual ao valor da massa desse objeto. A gente não vai precisar usar esse sinal negativo, né, porque ele diz respeito só à orientação do sistema, tá? A orientação do sentido da força, né? Então, como último passo, a gente vai construir uma tabela com os valores obtidos aí para o experimento que a gente realizou, né? E o último tópico aqui, que vai entrar dentro do relatório também, né? Você descrever o procedimento experimental que você utilizou para determinar a constante elástica dessa mola. Então, você vai descrever um pouco do experimento, aquilo que você fez, né? E vai descrever também a questão de você ter obtido a constante elástica através de uma média e o erro associado à constante elástica através do desvio padrão. Então, é um resumo, né, do procedimento experimental que foi executado. A ideia é que agora, além de realizar o experimento, que você consiga transmitir essa informação para alguém que vai ler o seu relatório. Então, com base no seu relatório, além dos dados, a pessoa vai saber qual foi o procedimento que você executou. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.